Vamos lá. A tirinha é um gênero textual que, além de entreter, de divertir, trata de diferentes temas sociais. O tema social, no caso aqui, a relação pai e filho. No caso dessa tirinha, as falas do terceiro quadrinho revelam o foco do tema. O foco do tema, a importância que ele dá ao tema, que é a curiosidade dos filhos ao interpelarem os pais, a desobediência dos filhos em relação aos pais, a paciência dos pais ao conversarem com os filhos, a postura questionadora dos filhos em relação aos pais, o cansaço dos pais em repetir as coisas para os filhos. Veja que ele diz no final, o pai disse que queria que ele lembrasse só 2 palavras, don't question me, e ele diz, mas são 3. Aí o pai diz, vai tu de novo, não adiantou nada o que eu disse. Ou seja, a postura questionadora dos filhos em relação aos pais. O foco que ele coloca aí é o pai dizer que está cansado de ficar dizendo as coisas para ele e ele não aceitar. Aí ele vai dizer, lembre só de 2 palavrinhas, tá? Não me questione. Vamos dizer, mas são 3, então ele já está questionando. Então qual é o foco? A postura questionadora dos filhos em relação aos pais. Não esqueçam, tá? Teve tirinha, geralmente a tirinha do Garfield, ou então do Calvin, ou então desses personagens mais conhecidos. Faz essa análise visual primeiro, para depois você entrar na parte verbal. Caso do português, somente do espanhol, eles usam muito a Mafalda, né? A Mafalda está sempre por lá. Mas em inglês eles adoram Garfield, adoram Calvin, são os 2 que eles mais usam. E aqui e acolá eles usam personagens não tão conhecidos assim, tá? Vamos ver mais um, né? Para ver se dá tempo a gente fazer todos. Aqui a gente tem um texto um pouquinho maior. Então vamos primeiro dar uma olhada na questão. Essa questão não é do Enem não, tá? Essa questão é de autoria própria, digamos assim, certo? Que aí a gente quer mostrar para vocês um texto um pouco maior, um assunto mais complexo, tá? Uma informação um pouco mais trabalhosa, porque pode, evidentemente, precisar trabalhar esse tipo de texto também. Então tem assim, a sociedade moderna demonstra, até certo ponto, alguma preocupação com o futuro do planeta. A degradação da natureza, principalmente pela ação desordenada do homem, já tem criado problemas para os habitantes da Terra. Esse é o tal da situação problema, é o texto inicial, tá? A gente costuma dividir o enunciado do Enem em 2 partes, tá? Tem o esclarecimento e depois o questionamento. O esclarecimento é para ele dizer sobre o que o texto vai falar. Eu já sei que esse texto aí vai me dizer alguma coisa sobre a relação do homem com a natureza, tá? Sobre a degradação da natureza pelo homem, sobre problemas envolvendo o meio ambiente em função da ação do homem. Tá claro? No esclarecimento que ele faz. Aí depois do esclarecimento vem o questionamento, ou seja, o que é que ele quer do texto. Aí ele diz assim, o projeto Éden, citado na passagem, aí você vai completar informações sobre o projeto Éden, que é citado na passagem. Aparece como a melhor alternativa jamais idealizada para melhorar a relação do homem com a natureza. Serve apenas como uma atração turística para visitantes interessados em descobrir o segredo das plantas e o que elas podem prover para os seres humanos. Aí saiu as seres humanos, mas é os seres humanos. Pode ser considerado uma janela aberta sobre a biodiversidade, uma forma de se redescobrir a natureza e assim aprendemos a respeitá-la e preservá-la. Surge como um refúgio para uma eventual catástrofe natural que venha a incapacitar a vida humana na Terra. Visa reeducar as crianças na relação com o meio ambiente, através de uma recriação de possíveis ecossistemas existentes em outros planetas do sistema solar. Vamos voltar aqui ao texto, né? The Eden Project, aí uma foto do projeto, esse projeto existe mesmo, fica na Inglaterra. Então ele diz assim, The Eden Project is one of Britain's most interesting tourist attractions. It looks like a space station on a distant planet, but it's a garden. Its giant domes or greenhouses. Inside there are tropical rainforests, Mediterranean landscapes, and gardens from all over the world. The New York Times called it a miracle. What exactly is the Eden Project? It was an old quarry, an infertile hole in the ground. Today it's a global garden. The world's natural environments are recreated in the gigantic domes. The project demonstrates how the world can recover it, shows we are part of nature. Eden Project guides are called pollinators. They tell visitors stories about the plants. They show them plants that provide our food, fuels, medicine, and materials. Visitors can also learn survival skills.
They make dens, small houses, and learn to make fire. Children rediscover the joy of mud and nature. Tá? Então veja bem, se você pegar aí o segundo parágrafo, que o primeiro ele faz uma explicação do que é o projeto propriamente dito, você vai encontrar na segunda linha que ele diz assim, ó, The world's natural environment are recreated in the gigantic domes. Né? O meio ambiente natural, quer dizer, o meio ambiente do mundo de forma natural, são recriados nos domos gigantes, que são nessas fotos que a gente está vendo aí, certo? The project demonstrates how the world can recover. O projeto mostra como o mundo pode se recuperar. Mostra que nós fazemos parte da natureza, tá? Essa é a intenção do projeto. Então, se eu voltar aqui na questão, ó, eu vou ter aqui no item C, pode ser considerado uma janela aberta sobre a biodiversidade, uma forma de se redescobrir a natureza. E assim, aprendemos a respeitá-la e preservá-la. É uma característica de algumas questões do Enem, você precisar fazer a famosa inferência. Faz a leitura e a partir dessa leitura você deduz, infere qual é a informação que ele quer passar. Que aí são aquelas questões que têm um nível um pouco mais elevado. O pessoal pergunta muito em relação a nível de questão. Você só sabe que o Enem tem essa característica se a questão do Enem é fácil ou difícil quando eles começam a corrigir. Vai depender do número de candidatos que erram ou que acertam a questão. Então, antes mesmo de fazerem a prova, eles ainda não têm uma ideia se aquela questão vai ser categorizada como difícil ou fácil. Dependendo da quantidade de gente que acerta, que eles colocam como fácil ou como difícil. Então, por exemplo, a prova de 2012, das 5 questões, pelo menos 3 delas eram com nível bem alto. Agora, as outras 2 eram tão simples quanto aquelas que a gente vem fazendo com vocês até agora. E as outras 3 eram mais ou menos nesse nível aí, em que você precisa realmente ter uma visão um pouco mais ampla do que você leu para você chegar na resposta. Agora, isso vai acontecer na prova de matemática, isso vai acontecer em ciências da natureza, isso vai acontecer nas humanas, isso vai acontecer no restante da prova de linguagem. Isso é de uma prova que tem 180 questões, tá bom? Vamos ver mais uma, né? Essa aqui também tem um textozinho, ó. Essa aqui, pessoal, é a do ano passado que eu tinha falado para vocês, tá? É do Enem do ano passado. Essa aqui, para mim, eu estava dizendo isso para os meus alunos até semana atrasada por coincidência, foi a questão que melhor apareceu até agora para provar essa história de você começar pela questão e ganhar tempo. Tá? Você começar lendo o enunciado e as alternativas e ganhar tempo. Olha o que o Enem colocou nessa questão. Ó. Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio da postagem de comentários. Então, todo mundo aqui já deve ter feito algum tipo de comentário, seja num blog, no Facebook de alguém, né, no Twitter. Você vai lá e posta numa notícia um determinado comentário. Pois bem, o comentário que exemplifica o engajamento proposto na 4ª dica da campanha apresentada no texto eu vou repetir, o comentário que exemplifica o engajamento proposto na 4ª dica da campanha apresentada no texto o que eu preciso ler do texto? A 4ª dica. Só, porque o enunciado deixa bem claro que ele quer apenas a interpretação da 4ª dica. O resto do texto eu deixo para lá. Se eu começar lendo o texto, eu vou ler o texto todo. Eu vou perder minutos ou segundos preciosos. Mais que isso, eu vou me deparar com palavras e expressões que eu não sei o que é e ficar preocupado. Se eu começar por aí, ele está me dizendo que basta eu entender a 4ª dica do texto. Aí vem, lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. Letra B. Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos, curti bastante. Letra C. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Letra D. Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em língua estrangeira. E o item pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para uns amigos da escola. Eles adoraram, principalmente os doces. Acho que ela passou no Habib's e fez a festa, né? Que fica mais fácil, né? Então eu vou procurar qual é o comentário que justifica a 4ª dica da campanha. Vamos lá, basta ler a 4ª dica, né? Vamos voltar aqui, ó. Pronto, tá aí. Então você tem aí o texto que diz, do one thing for diversity and inclusion. Faça algo pela diversidade e pela inclusão. Desce. Aí o 4 diz assim, ó. Spread your own culture around the world and learn about other cultures. Spread your own culture around the world
and learn about other cultures. Spread, espalhar, tá? Difundir, divulgar. Então, divulgue sua própria cultura pelo mundo e aprenda sobre outras culturas. É uma forma de você fazer algo pela diversidade, pela inclusão. Espalhar a sua cultura, né, ensinar o que a sua cultura tem de bom e aprender sobre outras culturas. Com base apenas nesse item 4, qual desses comentários aqui está relacionado a espalhar a sua cultura e aprender outras culturas? A do item C de casa. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom no meu país e conhecer outras formas de ser. Esse programa Jovens Embaixadores é que manda jovens de escolas públicas para estudar em outros países, fazer intercâmbio cultural em outros países, que é chamado de Jovens Embaixadores, e é exatamente uma forma de você levar a cultura brasileira para lá e aprender um pouco da cultura deles e trazer de volta para cá. Eu acho que essa questão é muito exemplar, ela é muito clara naquilo que a gente disse para vocês no iniciozinho da nossa fala, né? Você ganha muito tempo fazendo isso. A partir do momento que o cara disser assim, baseado no título do texto, ou de acordo com a informação da linha tal, ou de acordo com a quarta dica, como ele diz aqui, não há necessidade de você trabalhar o texto inteiro, tá? Basta você ir exatamente onde ele está pedindo, que é onde você vai encontrar a resposta.